Olá, eu sou o Tarik Augusto e esse é o Papo da Hora. Você sabia que os alimentos brasileiros têm mais agrotóxicos que os da Europa? Pois é, um relatório da Organização Internacional de Direitos Humanos aponta que há contaminação por defensivos agrícolas em várias comunidades rurais do Brasil. Mas como será que nossas autoridades lidam com esse fato? Quais devem ser os cuidados de quem produz e compra esses alimentos? O Papo da Hora já está no ar. O bate-papo é com a coordenadora do projeto Hortas Urbanas do UniBH, Juliana Batista de Souza. Ela possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de botânica. Segundo o relatório da ONG, indígenas guaranis e kaiowás de uma comunidade próxima a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sofreram com problemas graves de saúde após uma contaminação, que ocorre quando há pulverização de plantações de forma aérea ou terrestre próximo a casas e escolas. Juliana, eles são alguns dos exemplos espalhados pelo Brasil, né? Sim, em áreas rurais, né, isso acontece muito. O que são esses produtos? Então, esses produtos, né, os agrotóxicos, são substâncias químicas muito nocivas ao organismo humano e eles agem nas culturas agrícolas, né, combatendo aí o desenvolvimento de algumas pragas, né, como alguns insetos que atacam as culturas e há algumas plantas daninhas que impedem o desenvolvimento, né, da cultura de interesse. E como que deve ser o uso correto, né, desses produtos? É necessário um treinamento? Sim, as pessoas que usam esses agrotóxicos direto na lavoura, eles precisam passar por um treinamento para poder utilizar e manejar corretamente esses elementos, né? Então, além de usar equipamentos de proteção individual. Como que deve ser o descarte desses produtos? Importantíssimo falar nisso, porque não só o manejo correto desses elementos, como também o descarte é necessário. Então, muitas vezes isso acontece principalmente nas áreas de pequenos produtores, em que não é, muitas vezes, utilizado corretamente o agrotóxico e eles também não têm noção do perigo, né, que esses elementos causam à saúde e ao meio ambiente e acabam descartando incorretamente os recipientes, os vasilhames que vão se depositando ali, né, no local onde eles costumam manejar. E como que acontece a contaminação? Quais são os sintomas? Sim, a contaminação, né, por via aérea e até cutânea mesmo, né, na pele, e as pessoas vão sentindo um mal-estar, né, gradativo, então dores fortes de cabeça, distúrbios gastrointestinais, né, e um processo a longo prazo, isso pode, né, piorar e levar a outros danos, né, ao corpo, né, humano. E risco de morte também? Dependendo da intoxicação, sim, né? Esse manejo incorreto diretamente pode levar a um quadro de óbito. E quais são os cuidados para as pessoas que moram próximas a essas plantações, né? Principalmente evitar o contato direto com esses elementos, né? E quando tiver, assim, o contato, tiver a possibilidade de ver um recipiente, né, assim, nesses ambientes, não manejar sem uma luva, né, sem um equipamento de proteção individual para não se contaminar. Então, evitar ficar exposto nos momentos que são lançados esses elementos químicos nas lavouras, né? E se ficar, tem que sempre usar um equipamento de proteção individual para não se contaminar. Todo né? cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Então, além do que a gente não se contamina, não é só no momento que esses elementos estão sendo lançados ali no ambiente, né? Mas até no momento da alimentação, né, a gente vai estar se contaminando com isso. Por isso que é importante a gente também escolher o que a gente vai se alimentar.
Juliana, nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Vamos ver. Muitos dos agrotóxicos que foram aprovados no Brasil, eles não são aprovados em outros países que têm leis mais firmes sobre os agrotóxicos. E eu vejo que eles podem causar muito mal para a saúde, então eu sou contra. Os agrotóxicos, eles são muito usados aqui no Brasil. Eu estou inclusive estudando isso na minha escola, né? E a maioria dos agrotóxicos que são proibidos na Europa, aqui no Brasil podem ser usados. Aí, isso acaba prejudicando muito o alimento e acaba podendo prejudicar muito mais ainda a saúde das pessoas. E, eles usam isso de forma descontrolada e eu acho que o governo deveria ter uma ação preventiva contra isso. Meu pai faleceu há 2 meses de uma leucemia, um câncer que eles classificavam como leucemia, mas era um câncer pior que a leucemia e tem a ver com esse agrotóxico. De repente apareceu, ele não tinha nada, apareceu como uma intestino, uma diarreia com melena, e assim foi evoluindo e ele em 6 meses ele faleceu. Atualmente, com o crescimento da população, um grande crescimento da população, eles estão tendo que recorrer aos agrotóxicos para poder os alimentos crescerem mais depressa, ter um número pequeno de perda dos alimentos por causa de pragas. Então acaba que os agrotóxicos acabam sendo necessários, Mas ao mesmo tempo prejudica a saúde das pessoas, porque acaba causando vários tipos de doença a longo prazo. Eu acho que ao longo do tempo ele pode prejudicar a minha saúde e prejudica a saúde também das pessoas que trabalham com isso, os agricultores e as famílias que podem morar próximas às plantações também. Um dos rapazes, Juliana, chegou a comentar que esses agrotóxicos chegam a matar, essas pragas, mas não existe uma outra forma de matar? As pragas, que existem no campo, a gente recomenda, que sejam utilizadas práticas conservacionistas, no solo. Então, justamente para não atingir a biota do solo, do próprio solo, do local onde está sendo cultivado, e também para não contaminar as plantas. Então, o necessário é que a gente faça cada vez mais de controle biológico nessas lavouras, e que a ciência tente a investigar e a buscar estudos de pesquisa cada vez mais nessa tentativa de achar, de descobrir quais são os controles biológicos que podem atuar nos diversos tipos de cultura, porque dessa forma a gente consegue minimizar aí o uso dos agrotóxicos, se não exterminar, que é o ideal, e conservando aí não só a biodiversidade do solo, mas como um todo do ambiente, e preservando, inclusive, e cuidando mais da saúde alimentar das pessoas. Segundo o relatório, os alimentos brasileiros têm 400 vezes mais agrotóxicos que os da Europa. Esse número é assustador, Juliana? Como que... É preocupante, O Brasil é um país que abriu as fronteiras para os agrotóxicos, E isso realmente está assim, muito preocupante e a gente precisa tentar reverter esse processo, Eu acho que essas leis que estão vigorando, inclusive a aprovação dessa nova lei, pela Câmara dos Deputados agora, que falta só a sanção do presidente. Então, assim, é muito perigoso a gente pensar que agrotóxicos que não são... que não podem ser utilizados lá fora, que já tem estudos demonstrando, inclusive, que são muito nocivos à saúde humana, vão poder ser utilizados aqui dentro. Então, é cada vez mais preocupante isso. A revista Carta Capital realizou uma reportagem com o professor Hugo Alves dos Santos, esse que aparece na foto. Ele teve intoxicação em decorrência dos agrotóxicos e diz ser diária as dores de cabeça e estômago. Em 2013, o Hugo chegou a perder o cargo de diretor de uma escola em Rio Verde, no interior de Goiás, após denunciar que um avião pulverizou agrotóxicos sobre a instituição. Juliana, acontece isso com muitas pessoas que moram próximas a essas plantações, Chegam a ficar retraídas para
não precisar falar sobre esse assunto, né? Muitas vezes é por falta de informação mesmo, né? Então, assim, não chegam a procurar, às vezes, nenhum atendimento médico, né? Ou até mesmo comentar isso publicamente, porque realmente não conseguem fazer essa ligação, né, do uso daquele produto com o sintoma, muitas vezes, que está ali passando, né? E existe alguma fiscalização para combater esses defensivos agrícolas? Olha só como que a coisa é grave, né? Já se sabe que muitos produtores rurais conseguem até mesmo comprar os agrotóxicos sem notas fiscais, né? E usar isso nas suas lavouras, e aí não se tem esse registro, né, dentro de uma fiscalização, né, para que isso seja realmente documentado e tudo. Então, o quanto isso é grave, né? Muitas vezes, assim, quando, principalmente o produtor rural que não deseja devolver aquela embalagem, né? Eles acabam, para reciclagem, né? Então, eles acabam não comprando até mesmo com nota fiscal, né? Para o produto sair mais em conta para eles, e aí gera um problema muito grande. Como você tinha comentado, no dia 25 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6.299, que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país, inclusive defendendo o uso do termo defensivo agrícola. Como que você avalia essa lei? Nossa, realmente, assim, difícil da gente entender e a gente está indo contramão, né, das leis de proteção ao ambiente, né, de toda a questão da segurança alimentar, né? Então, assim, é um passo que a gente está dando, um retrocesso, né, um passo para trás aí nessas questões de proteção, né, do meio ambiente e da saúde humana. Então, eu acho que deveria ser reavaliado mesmo, né, que não é uma coisa boa, né, para ninguém, nem para o meio ambiente, nem para as pessoas que estão usando diretamente, nem para nós consumidores, né. É só parar e buscar, né, respaldo no que já existe de documentação, né, sobre essas substâncias químicas que já foram utilizadas em outros países, o que isso causou, né? Então, eu acho que tem que ter muito estudo, né, antes de sair lançando essas coisas, essas substâncias para serem utilizadas dessa forma, né, em pequena ou larga escala, de qualquer forma faz mal. Então, tem que ter estudo antes de se abrir, né, uma possibilidade do uso maior desses elementos, né, nas lavouras no Brasil. Aqui no UniBH existe algum projeto em que os alunos podem participar, para comentar e praticar um pouco desse uso? É legal você falar, porque aqui a gente tem em desenvolvimento um projeto de extensão, né, no UniBH. Eu coordeno esse projeto, chama-se Hortas Urbanas, Cultivando uma Cidade Mais Saudável, em que a gente promove oficinas de plantar, né, na cidade, e a gente vai, por agendamento, a gente consegue se inserir aí em vários ambientes na nossa cidade, então escolas, empresas, hospitais, centros de saúde, e a gente vai ensinando, né, o cultivo de alguns alimentos, né, que são as hortaliças, as plantas aromáticas, algumas plantas medicinais. Quem que pode participar? Então, hoje a gente tem alguns estagiários, né, no projeto, são 14 estagiários das ciências biológicas, da engenharia ambiental, e eu tenho 2 estagiárias este semestre da psicologia, que é legal falar, né, sobre isso, inclusive, porque a prática da horticultura, né, principalmente doméstica, é uma atividade muito terapêutica. Beleza, Juliana. Muito obrigado pela sua presença, viu? O Papo da Hora fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais da UniBH TV, que aparecem na sua tela. Muito obrigado pela companhia e eu te espero numa próxima. Até lá!